Olá, pessoal. Concordo aqui com uma definição do deputado federal Ricardo Salles em relação à eleição em São Paulo. Ele diz assim que qualquer um venceria o Boulos. Está perfeita a análise dele. E justamente nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro se equivocou grandemente em ceder à pressão do Valdemar Costa Neto, em apenas se limitar a indicar o vice do Ricardo Nunes. Ao nosso ver, o Bolsonaro tinha que enfrentar o Valdemar Costa Neto, porque não se trata de uma cidade qualquer. Se trata da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. A direita iria fazer tranquilamente o prefeito na cidade de São Paulo. O próprio Ricardo Salles seria o candidato do Bolsonaro à época e se manteria até o final como grande vencedor. Bolsonaro seria o grande vencedor das eleições de 2024, com a eleição de Ricardo Salles. Não peitou o Valdemar da Costa Neto, cedeu para o Kassab, cedeu espaço para o Kassab, e o Tarcísio caiu ali, né, de gaiato ali, vamos dizer, porque ele não peitou o Ricardo Salles, mas se envolveu com o Ricardo Nunes. O Tarcísio, você se envolveu com o Ricardo errado, Tarcísio. Você se envolveu com o Ricardo do Kassab. Olha lá, 2026, hein? Olha lá, a direita está muito atenta. O, o Tarcísio se colocou de corpo e alma na campanha do Ricardo Nunes. Talvez não faria o mesmo na campanha do Ricardo Salles. Então o Tarcísio pode ser que estava a fim de protagonismo político apenas. Na candidatura de Ricardo Salles, não é o mesmo desdobramento. Tarcísio não teria o mesmo peso, porque na eventual campanha de Ricardo Salles, caso Salles saísse a candidato, o protagonista seria, obviamente, Jair Bolsonaro. Bolsonaro que iria colher os louros dessa vitória. Então veja que, ao deixar de peitar Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro entrega a candidatura, entrega a prefeitura para Ricardo Nunes, sendo que tinha tudo para fazer o prefeito em São Paulo, a direita e o PL. Infelizmente. Então, eu concordo plenamente aqui com as afirmações do deputado Ricardo Salles. Qualquer outro candidato de direita ganharia do Boulos, o que não é muito difícil, porque o Boulos é um zero à esquerda politicamente falando, um extremista de esquerda. A população de São Paulo jamais vai votar no Boulos para governador, para prefeito, ele tem que se contentar no máximo a ser deputado. E olha lá, talvez na próxima nem como deputado ele consiga entrar. Então está perfeita a análise aqui do Ricardo Salles, quando ele diz assim, ó, Nunes não ganhou pelo mérito próprio, mas, veja só, não ganhou pelo mérito próprio, as pessoas votaram contra o Boulos, ou seja, contra outro candidato de direita que lá estivesse. Mas o Tarcísio soube bem se enfiar aí nessa condição daquele que estava bancando a campanha do Nunes e ganhou o protagonismo dessa vitória. Então ele disse assim, ou seja, qualquer outro candidato de direita que lá estivesse ganharia do Boulos do mesmo jeito. O Boulos não ia ganhar essa eleição contra ninguém, disse Salles. Concordo plenamente na avaliação do Salles. O Boulos não iria ganhar e não vai ganhar no futuro de ninguém aqui na cidade de São Paulo. Mas a gente tem que tirar essa lição. Bolsonaro deveria sair mais forte aqui em São Paulo e não saiu porque não enfrentou o Valdemar da Costa Neto e deixou aí o Kassab tomar conta. E o Kassab com o Tarcísio, olha essa dupla. A direita tem que ficar bem atenta. O Kassab é um adversário da democracia brasileira, não coloca os senadores para votar os impeachments dos ministros do STF, está aliado com o Tarcísio, e o Tarcísio é do Republicanos.
Não vai nos estranhar se em 2026 o Tarcísio seja lançado à presidência, pelo menos pelo PSD e republicanos. Olha uma chapa aí se formando de centro-direita. A gente tem que ficar bem atentos, porque o Tarcísio é cria política do Bolsonaro, do bolsonarismo. Quem elegeu o Tarcísio foi o Bolsonaro. Então, ele ganhou esse protagonismo em São Paulo, mas nós vamos continuar bem atentos com os desdobramentos de agora em diante até 2026 com a figura do governador Tarcísio de Freitas, Kassab e o próprio Ricardo Nunes. É isso aí.